Ubuntu. Hoje continuamos falando sobre as explicações dos chakras das meditações. Hoje vamos falar do segundo chakra, também conhecido como esplênico, energético ou swasthistana. O segundo chakra ele está ligado às questões de criatividade, de sexualidade, mas as palavras que o definem de verdade são prazer e dor. Busca do prazer, fuga da dor. Então, ele está ligado principalmente à questão dos 5 sentidos. Porque nos 5 sentidos, nós temos toda a recepção de prazer e também as coisas que nos incomodam profundamente. Como, por exemplo, ouvir uma notícia ruim. E aí a gente está lidando com o sentido do olfato. Então, tudo aquilo que vem com prazer e dor são as palavras que bloqueiam ele. E aí, como segundo chakra, ele recebe energia já trabalhada do primeiro, chega até ele e aí ele começa a sutilizar mais essa energia. Então ele também está ligado à nossa criatividade, ao nosso ímpeto pela vida. Enquanto o primeiro chakra ele lida com nosso estado de vitalidade, o segundo chakra está ligado com o nosso vigor. Então o primeiro chakra nos fala a respeito de o quão nós podemos fazer alguma coisa. O segundo chakra nos diz qual o interesse ou quanto estamos interessados em fazer essa coisa. Eu posso ser uma pessoa saudável e estar totalmente desanimada por fazer alguma coisa. Ou eu posso ser uma pessoa totalmente animada para poder fazer qualquer coisa, entretanto, não ter saúde nenhuma. Meu corpo não dá conta. Por exemplo, escalar uma montanha, eu posso ser super animado para isso, super empolgado, cheio de vigor para isso, entretanto, meu corpo, e aí volto para o primeiro chakra, não dá conta de fazer tal obra. Então, como fonte, ele nos diz que ele pega essa energia do primeiro chakra e aí traz essa parte de ânimo, de movimento. Então, quando ele está bem harmônico, bem trabalhado, nós temos leveza, nós temos movimento, nós temos inquietação para poder fazer as coisas. Não inquietação ruim, mas a gente tem felicidade, é como acordar no sábado pela manhã, doido para poder arrumar a casa. Quem nunca fez isso? Mas de qualquer forma, nós temos esse ímpeto para poder fazer as coisas e aí nos dá a oportunidade de ser extremamente criativos, porque criar, enquanto o primeiro chakra é a manifestação, o segundo chakra é a criação, e por isso ele está ligado à questão sexual. Ele está ligado ao prazer e o quão isso me permite gerar algo. E por causa disso, às vezes esse chakra, assim como o primeiro chakra, é um pouco desprezado ou menosprezado por causa das nossas questões culturais a respeito do prazer, que acabam sendo voltados a uma coisa baixa, suja e pecadora. Entretanto, prazer a gente tem pelos 5 sentidos. Uma comida gostosa nos dá prazer de degustação. Um olfato que nos remete a uma lembrança boa. E nós temos a visão de uma paisagem bonita. A música que nos entra no ouvido. E finalmente o tato, que esse aí não preciso nem dar exemplo. Esse aí está bem subentendido. Qual o exemplo que a gente pode pensar nisso? No caso, o toque em algum objeto que nos traga felicidade. Na mesma medida que quando ele está desarmônico e desarranjado, nós temos estados de vícios, que é o prazer em demasia. Viciado em ouvir demais, é a pessoa que fica só prestando atenção em fofoca. E aí não se realiza, então está viciado em só ouvir coisas ruins ou fofoca. Nós temos o prazer do tato, e aí tem a questão do masoquismo ou do sadismo, só dando um exemplo.
nós temos o prazer da gustação, e aí nós temos a questão da gula. Nós temos o prazer visual, e aí temos o estado de... não o prazer, mas o vício nisso. E aí nos traz um estado de voyeurismo e finalmente o prazer olfativo com as drogas inaláveis. Então, tudo que nos leva a um desarranjo, a um desequilíbrio nisso, nós temos aquele desequilíbrio no segundo chakra. A cor dele, naturalmente, é o laranja. O laranja ele é uma cor bastante energética. Quando nós subimos uma oitava, ou seja, quando nós ascendemos, ou estamos no caminho da ascensão, o raio que começa a vibrar no segundo chakra, e é o que nos dá parâmetro para nossa evolução, é o raio violeta. Nós sabemos que o raio violeta é o raio da transmutação, mas ele também tem outras atribuições. Uma dessas atribuições é o ritmo em que as coisas caminham. Então, como o segundo chakra ele está ligado ao movimento, esse movimento pode ser um movimento para mais ou para menos. Quando nós ascendemos, ou seja, quando nós passamos ele para uma oitava acima, esse movimento não é mais um movimento caótico e não direcionado. É um movimento de transformação. É um movimento que nós utilizamos para transformar o mundo. Então ele tem um propósito. E ele precisa ser ordenado. Ele não pode ser simplesmente ora muito rápido, ora muito lento. Ele precisa ter uma cadência correta. E aí, novamente, a energia do raio violeta atuando no segundo chakra, atuando para dar o ritmo. Então, ele não é mais... os meus sentidos, eles não são nem para me provocar dor e nem para me provocar ou excesso de dor ou excesso de prazer, mas eles permitem que eu possa transformar o mundo ao perceber melhor o mundo. Da mesma maneira, como ele é o chakra do movimento, eu agora tenho um ritmo pelo qual eu me locomovo, e que não é um ritmo qualquer, é o ritmo da sincronização com o universo. Então, enquanto no primeiro chakra eu recebo a energia da pureza manifesta no raio branco, o segundo chakra já me põe o ritmo dessa pureza, já me põe para utilizar essa pureza em processos de transformação. Lembra que a gente vai estar subindo os chakras, e com essa subida eu tenho que me transformar junto, eu tenho que acompanhar essa energia junto. Então não é simplesmente porque é bonitinho dizer que o chakra é básico agora, que é um chakra ligado às questões intuitivas, esse é lá de cima, instintiva, ele agora é puro, é um chakra de auto-mestria, enquanto o segundo chakra é o chakra da transformação. Não, lembra, nós estamos num processo que é um processo de crescimento com um ritmo sincronizado com a divindade. Então cada chakra, quando sobe para a sua oitava superior, ele começa a agir de acordo com esses raios cósmicos que dá os parâmetros para essa ascensão. Então o violeta se encaixa perfeitamente, mas não a cor violeta, o raio violeta, o sétimo raio. Tá? Existe uma grande diferença entre a cor violeta e o raio violeta. A cor violeta é uma decomposição da luz branca, e essa aí é do coronário, é a cor que ativa e faz ele entrar em movimento. O raio violeta é uma decomposição da luz divina, da luz do trono, e é a cor que fecha o ciclo das energias que estão assentadas à realidade da Terra. Por isso também os 7 raios
também são conhecidos como frequências terrestres, porque é onde que a realidade da Terra foi fundamentada para que ela pudesse construir o que nós temos hoje. Nós temos mais raios, a saber, o nosso sistema são 12, e esses outros 5 têm outras utilidades dentro do nosso corpo. Mas para nós, agora, é importante saber só do raio violeta. Está certo? Então, eu fico por aqui. Agradeço por essa oportunidade de estar com vocês. Ubuntu e até o nosso próximo encontro.